Olá, meus amigos, estamos mais uma vez de volta para o nosso momento de culto. Estamos aí num período agora da igreja, que é o período do crescimento e desenvolvimento da nossa fé, das nossas habilidades, também da nossa prática de vida religiosa. Nós estamos no período do tempo comum da igreja, passamos aí Santíssima Trindade, passamos Pentecostes, passamos Páscoa e agora estamos no tempo comum da igreja. O tempo comum é marcado pelo aspecto do crescimento e desenvolvimento da igreja, ou do povo, ou da fé, ou das habilidades cristãs que nós temos. E hoje nós vamos começando então com o primeiro ponto do crescimento, apontado por Jesus Cristo, a necessidade de amarmos os nossos amigos e inimigos, de perdoarmos os nossos amigos e inimigos, de desenvolvermos a nossa fé nessa perspectiva, nessa dinâmica de perdão e não julgamento, de acolhimento das pessoas, como Deus acolhe a todos nós. E esse é o tema do culto de hoje. Então, que Deus abençoe para todos nós esse momento. Nós vamos iniciando com a nossa aproximação a Deus, nosso Pai Celestial, buscando junto a Ele o perdão de todos os nossos pecados. Então, convido você a nos dirigirmos ao altar do Senhor. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui contigo nesse momento, trazendo a Ti o nosso arrependimento sincero e verdadeiro e o pedido de perdão de todos os nossos pecados. Pedimos que amorosamente Tu nos receba na Tua graça, no Teu amor, nos envolva com o perdão e permita que possamos também ser renovados pela ação do Espírito Santo em nosso jeito de ser, pensar e agir, que possamos amar as pessoas, que possamos acolher as pessoas, que possamos tratar bem as pessoas, assim como Tu fazes com cada um de nós. Que a nossa medida seja a medida que Tu usas para conosco, de acolhimento, de paz, de perdão e de amor. Concede-nos esta graça por amor do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Quando nós falamos com Deus assim e trazemos a Ele o pedido de perdão de todos os nossos pecados, podemos ter a certeza de que Ele nos ouve, nos acolhe e nos abraça. E nesse abraço Ele nos dá o perdão. Perdoados estão todos os nossos pecados. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora à leitura do primeiro texto bíblico do culto de hoje, que é do Salmo número 112. Salmo 112 diz o seguinte: Aleluia! Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida e os seus descendentes serão abençoados. Na sua casa há muita riqueza e ele é sempre bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e que dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber más notícias e sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado nem tem medo. Ele tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus veem isso e ficam com raiva, olham com ódio e se acabam. A esperança dos maus dá em nada. Esta é a palavra de Deus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Todas celebrai, com júbilo ao Senhor cantai, apresentai-vos som, louvor, servindo em alegria e amor. Lembrai-vos, o Senhor
seu nome adoram terra e céus. Não és teu próprio Criador, pois tudo deves ao Senhor. Seu povo somos, sua grei, e por seu verbo, sua lei, nos pastoreia sem cessar, jamais nos há de abandonar. Por suas portas vinde, entrai, ações de graças lhe ofertai. Entrai com salmos de louvor nos átrios santos do Senhor. De geração em geração perdura a sua compaixão. Seu santo nome bendizei, a vida gratos lhe rendei. No livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 13 até o 21, nós encontramos o texto do Antigo Testamento para hoje, que diz assim: Eles levaram o seu corpo até Canaã e o sepultaram na caverna de Macpela, a leste de Manre, no terreno que Abraão havia comprado de Efron, o Eteu, para ser a sepultura da família. Depois do sepultamento, José voltou para o Egito com os irmãos e com todos os que haviam acompanhado. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: Talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: Antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: Por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois, os próprios irmãos vieram e se curvaram diante dele e disseram: Aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: Não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim, ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Esta é a palavra de Gênesis para hoje. Senhor, careço, sou pobre pecador. Sem ti vaguei perdido, Jesus, meu Salvador. Na tua excelsa graça encontro paz, perdão da maldição eterna, completa redenção. De ti, Senhor, careço, pois só tu tens poder de redimir minha alma e os laços lhes romper. Vieste aos oprimidos o fardo aliviar do eterno cativeiro, a todos libertar.
Senhor, careço, em mim venha habitar. De tudo que é pecado, me queiras preservar. Teu sangue purifica o impuro coração. Tu mesmo, tu somente és minha salvação. Chegamos agora com a parte final do grande sermão do apóstolo Pedro, registrado no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 36 até 47. Então Pedro continuou dizendo: todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que Jesus, que vocês crucificaram, é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Pedro continuou a dar o testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 pessoas se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Esse é o trecho, então, do sermão de Pedro para o dia de hoje, da palavra de Atos dos Apóstolos.
Vamos compartilhar agora o Evangelho de hoje, que nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 27. A palavra de Deus diz assim: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar uma capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa. E quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que fazem o bem para vocês, o que é que vocês estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama para receber de volta o que emprestaram. Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram, e assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Não julguem os outros e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. E Jesus fez estas comparações. Um cego não pode guiar outro cego, se fizer isto, os dois cairão num buraco. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os seus estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixa tirar esse cisco do seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Esta é a palavra de Jesus aí no livro de Lucas. Deus abençoe essa palavra para todos nós. E nós vamos agora à confissão da nossa fé cristã nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pois bem, meus amigos, alegria em poder compartilhar com vocês mais esse momento. Podemos abrir aí nossos textos bíblicos e encontrarmos aí as orientações de Jesus sobre esse projeto de vida nova que começa a partir de tudo aquilo que Deus fez por todos nós. E agora, o que nós vamos fazer? Como que vamos responder a esse grande amor de Deus? É a temática agora do tempo que vem, chamado Tempo Comum da Igreja, que são os domingos que se seguem desse fim de semana até lá no Advento, Tempo Comum da Igreja. Então, primeiro ensinamento que a gente tem, primeira direção de crescimento da Igreja, a gente encontra aí no Evangelho de Lucas, capítulo 6, quando Jesus fala sobre amar os inimigos e o hábito de julgar os outros. Esse é o nosso tema também da pregação de hoje. Então, talvez essa seja assim, ou esse seja um dos maiores impasses
que a gente tem enquanto humanidade, da nossa vida cristã. Jesus coloca esse assunto de amar os inimigos e de não julgar os outros ao lado de uma das maiores, talvez, expectativas que a gente tem como ser humano, o desejo de se dar bem. A gente tem isso também, né? Olha só, Lucas no capítulo 6, versículo 38, né? Quando Jesus está introduzindo o assunto, ele já diz para nós ali, ó, Deus será generoso e as bênçãos que Ele dará a vocês são tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. Esta é a busca que a gente tem, querer muitas bênçãos. Quem não quer, né? Que a vida seja boa, que a vida seja legal, que a vida não tenha problemas, que a gente não tenha dificuldades, que a gente possa viver tranquila e sossegadamente, que a gente possa viver em paz, que não tenha grandes dificuldades. Esse é o sonho que a gente tem. Eu, pelo menos, tenho esse sonho para a minha vida. Eu gostaria que a minha vida fosse assim. E entendo que essa é uma busca que eu tenho. Acredito que muitos de vocês que estão me ouvindo também devem ter essa busca. Até acredito que essa é a busca da humanidade. O ser humano gosta disso aí, o ser humano quer. Então Jesus diz, pois é isso que vocês querem? Então eu vou dizer para vocês, uma parte bem importante deste caminho para chegar a esse resultado é amar os inimigos e não julgar os outros. Façam isso. E Deus abençoará vocês com tantas bênçãos que vocês não vão poder nem carregar. Olha só que legal. Nosso desafio está lá, ó. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Esse é o desafio. Aquilo que eu falei antes era a busca, aqui é o desafio. Muito bem. Jesus está dizendo para nós que aquilo que nós recebemos do Pai é aquilo que nós devemos emprestar para as pessoas. A forma como Deus trata a gente é a forma como a gente precisa tratar as outras pessoas. Ele já tinha falado sobre isso quando ele ensinou a oração do Pai Nosso. Quando lá naquela petição ele ensinou a gente a dizer: e perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim, bem grande, maiúsculo, caixa alta, assim como a gente perdoa as outras pessoas, os nossos devedores, os que pecam contra nós. Do mesmo jeito como, faça com a gente assim como a gente faz com os outros. Esse é o pedido que a gente faz lá no Pai Nosso. Olha o que a gente está pedindo, né? Então, Jesus está tratando disso agora de novo. O que acontece com a gente, e talvez seja esse o motivo de Jesus estar tratando esse assunto, porque Ele conhece a nossa natureza humana, é que nós temos consciência dos nossos próprios erros, dos nossos próprios pecados, das nossas próprias limitações, e talvez por termos essa consciência a gente tem medo, porque a gente sabe que a gente é capaz de julgar as pessoas de uma forma às vezes muito impiedosa, às vezes muito injusta. A gente tem um olhar muito crítico para com as pessoas e talvez a gente tenha medo que os outros façam isso com a gente também, né? Temos inseguranças e desconfianças em relação aos outros porque nós estamos inseguros em relação a nós mesmos. Isso tudo pode ser um eco das coisas que estão desajeitadas dentro de nós por conta dos nossos pecados. Ou seja, talvez Jesus pudesse dizer para nós assim, ó, vocês têm muita dificuldade de perdoar os inimigos de vocês porque vocês também têm inimizades com vocês mesmos dentro de vocês. Vocês têm lutas internas, vocês têm inimigos internos e vocês não são bem aquilo que vocês gostariam de ser. Porque vocês são fracos, são pecadores. E a exemplo do apóstolo Paulo, que se debatia com a ideia de que aquilo que eu quero, eu não consigo fazer, aquilo que eu detesto é o que eu faço, talvez a gente viva esse mesmo dilema, né? E talvez a gente esteja sendo, por conta disso, muito impiedoso com as outras pessoas também. Mais do que a gente imagina, perseguindo mais do que desejamos, discriminando mais do que percebemos. Então a gente entra muito num automático. Na verdade, quando a gente está perseguindo lá uma pessoa, talvez a gente esteja perseguindo a gente mesmo. Talvez a gente esteja enxergando lá nela aquilo que a gente não gosta dentro da gente. E por isso que a gente conhece tão bem. E por isso que a gente enxerga tão rápido e reconhece aquilo na outra pessoa tão ligeiro. Porque está dentro da gente. A gente conhece isso. E às vezes por conta disso a gente acaba perseguindo algumas pessoas. Isso pode gerar medo dentro de nós. E isso pode fazer com que a gente olhe para as outras pessoas e transforme as outras pessoas em vítimas de nós mesmos. Talvez essas sejam as coisas que nos deixam inseguros diante do próprio Deus.
porque nós muitas vezes somos assim também. Vejam só, essa história não é tão absurda. Aqui eu estou falando para vocês hoje, quando eu leio, por exemplo, o texto de Gênesis que a gente viu hoje. Olha a insegurança dos irmãos de José em relação a José. Está na cara que é isso que estava acontecendo. Os irmãos de José sofreram essa síndrome de perseguidores perseguidos. Que eles foram perseguidores e agora eles estavam com muito medo de serem perseguidos. Eles tinham medo que o José fosse igual a eles. E por isso eles criaram todo um artifício lá para ir conversar com José. O maior medo é que José fosse fazer a mesma coisa que eles fizeram, né? Foram injustos com o irmão e tinham medo de sofrerem por conta dessa injustiça, que José agora ia ser injusto com eles. Normalmente o ser humano é assim. Ele julga os outros por si próprio. Muitas vezes acontece isso. O que eu faço com os outros, eu tenho medo que os outros façam comigo. Então, às vezes, a gente julga os outros, persegue os outros por conta daquilo que a gente tem medo da gente mesmo. Desconfiança interna. Quando a gente é muito desconfiado, muito inseguro, a gente acaba gerando mais desconfiança e insegurança. E José deu um exemplo de nobreza. Nobreza ética, nobreza moral, nobreza espiritual, e disse para eles: ó, gente, desestressa, vamos lá, baixa a guarda, não é por aí. Os irmãos chegaram a pensar numa mentira para José. Ó, José, o teu pai antes de morrer disse que era para você perdoar a gente. Mas era uma mentira, ele não tinha falado isso. Mas eles criaram esse artifício que então, por causa do pai, José ia fazer assim. Tanto medo que eles tinham, tanta insegurança. E surpresa, José nem deu bola para aquilo que o pai tinha falado, porque talvez sabia que era uma invenção. José não perdoou os irmãos porque o pai tinha pedido. José perdoou os irmãos porque o José queria perdoar, porque José tinha uma nobreza dentro dele. Ele agiu pela sua própria pureza e pela sua própria fidelidade. José tinha uma boa relação com Deus, ele tinha uma relação de confiança com Deus. E ele disse isso aqui, na história de hoje. Aquilo que vocês planejaram, aquele mal, Deus transformou em bem. A minha relação é com Deus, não é com vocês. Eu me dou bem com Deus, eu sei que Deus me abençoa, me perdoa, me acolhe e é bondoso comigo, e é isso que eu vou ser com vocês. Eu não vou revidar mal com mal, não vou perseguir vocês por causa disso. O mal dos outros não me atinge tanto quanto o amor de Deus. O amor de Deus me atinge mais do que o mal que vocês fizeram contra mim. Sou mais abençoado do que perseguido? A proteção de Deus é maior do que o ódio de vocês? Talvez essas podiam ser respostas do José para os irmãos dele. E por isso José teve facilidade em amar aqueles que eram inimigos dele, apesar de irmãos, que haviam feito tanta sujeira para ele lá no passado. Esses pensamentos combinam muito com o perfil de José, um homem nobre, um homem que, por causa da fidelidade de Deus com ele, também conseguia ser fiel com as outras pessoas. E aí a gente dá uma olhada, por exemplo, ali no Salmo que a gente leu hoje, o Salmo 112, ele diz assim, o salmista: feliz é aquele que respeita o Senhor. José respeitava a Deus. Este terá filhos poderosos e a sua descendência será abençoada, terá muita riqueza, muito sucesso. E também diz lá: quem é correto nunca fracassará, nem tem medo de notícias ruins. Porque é correto, porque é justo, porque tem uma relação boa com Deus. Os maus ficam com raiva e olham com ódio, e a sua esperança dá em nada. E os bons se apegam em Deus, olham para Deus. Em vez de olhar para a maldade que os outros fazem, em vez de olhar para os inimigos, em vez de morrer de medo dos inimigos, têm confiança em Deus e são protegidos por Deus. Jesus fala conosco sobre essas atitudes e ele aponta pelo menos duas realidades. Uma, amar e ajudar quem me ama e quem me ajuda. Essa é uma realidade. E amar e ajudar os inimigos. Essa é outra realidade. E é isso que Jesus discute ali no Evangelho. Se vocês vão amar e ajudar só aqueles que podem fazer isso por vocês, que diferença que tem? Que grandeza tem na obra de vocês? O desafio do cristão é fazer o contrário. Jesus diz: façam o contrário. Amem os seus inimigos. Orem pelos que vos perseguem. Façam o bem para aqueles que não fazem o bem para vocês. Aí eu quero ver onde é que está o poder da fé de vocês e a confiança. Não tenham medo. Deus estará com vocês. Deus estará olhando por vocês. Aqui ele diz: façam o bem não para retribuir aqueles que fizeram o bem, mas façam o bem porque vocês são capazes de fazer.
Como José, eu não vou perdoar vocês porque o pai pediu. Eu vou perdoar vocês porque eu posso perdoar, porque eu quero perdoar, porque eu gosto de perdoar. Eu vou ajudar vocês porque essa é a minha natureza. E é isso que José está falando com os irmãos dele. É um amor que não é um amor interesseiro, que não faz apenas para receber de volta, que não faz apenas como moeda de troca. Amar é fácil, amar as pessoas que são boas é muito fácil. Perdoar aqueles que são mansos de coração é tranquilo. O desafio lançado por Jesus vai muito além disso. E Jesus diz amar os inimigos. E diz amar os que nos odeiam. E abençoar os que nos amaldiçoam. E ser paciente com aqueles que nos agridem. São extremos, são contraposições que Jesus estava lançando a gente aí na fé. Está fazendo um chamado para a gente. E se vocês conseguem fazer isso, se não conseguem, eu estou aqui para ajudar. Porque é isso que eu estou fazendo. É isso que Jesus estava fazendo para nós, diante de nós, para nos ensinar nas atitudes dele. Fazer o bem apenas para os que nos retribuem não nos diferencia do mundo. Jesus diz, faça o contrário. Emprestem, tenham misericórdia, não julguem, não condenem, sejam generosos com as pessoas que não estão com vocês, que são os inimigos de vocês. O desafio da nossa fé, então, aqui é nós provarmos diante do mundo que não somos melhores do que o mundo, mas somos diferentes dentro do mundo. Porque temos essa ideia que Jesus nos dá. Jesus também nos alerta sobre o perigo de julgar as outras pessoas. E diz para nós lá, olha, Jesus fala de medidas. A mesma medida que vocês usarem para as outras pessoas, Deus usará com vocês. A mesma medida, serão os mesmos. Não julguem e Deus não julgará vocês. Não condenem e Deus não condenará vocês. Perdoem e Deus perdoará vocês. Deem e Deus dará para vocês. A mesma medida que usarem, Deus usará para vocês também. Esta é a pregação de Jesus. Esse é o desafio da fé. É por aí que Jesus está convidando a gente a caminhar. Jesus também fala sobre, às vezes, a gente querer ser a referência do mundo. Quer dizer, vocês têm que ser porque eu sou. Querer ser a palmatória do mundo. Querer ser o grande exemplo. Ele diz, um cego não pode guiar outro cego. Os dois vão cair no barranco. Não pense que você é melhor que os outros. Ande com as pessoas, caminhe com as pessoas, sinta com as pessoas, viva com as pessoas. Se emocione com as pessoas, veja que você é igual às pessoas. Sinta isso, não olhe de cima, não queira ser o melhor. E também ele fala lá do cisco no olho, né? Você está querendo enxergar a sujeira na vida do teu próximo, olha para a tua. Está querendo enxergar o cisco no olho do outro, mas tem uma trava no teu, não consegue perceber isso? Todos nós temos o cisco do pecado no nosso olho. Todos nós estamos com os olhos contaminados. E deveríamos de lidar com o nosso próprio cisco primeiro, antes de olharmos para os outros. Às vezes nós enxergamos os outros aquilo que está em nós, não está nos outros. A gente tem uma lente suja e às vezes acontece isso. A vizinha sempre olhava lá para outra vizinha e achava que a vizinha lavava mal os lençóis, que sempre tinha sujeira no lençol. Até que um dia ela e o marido dela olharam e viram que, depois de tanto falar da vizinha, que tinha um lençol sujo, eles perceberam que a sujeira estava na janela deles, não estava no lençol da vizinha. Às vezes a gente é assim, a gente enxerga o que está lá no outro, pensando que é do outro, e é a nossa própria sujeira que a gente está enxergando. E é isso que Jesus está dizendo, então cuida do teu olho, antes de querer cuidar do olho do outro. Tire primeiro, versículo 41, né, o conselho de Jesus, tire primeiro a trave que está no seu próprio olho e então poderá ver bem o cisco do olho do teu irmão. Cuida um pouco da tua vida. É isso que Jesus está querendo dizer para a gente. Olha bem para a tua vida, te coloca diante de Deus, te arrepende dos seus pecados, corrige a tua vida e depois tu consiga usar esse teu aprendizado para ajudar uma outra pessoa também. Então não julgue os outros. O que acontece às vezes é que nós sentimos, né, que nós somos mais fortes quando nós enxergamos os erros dos outros. A gente se sente muito forte e poderoso quando enxerga as fraquezas das outras pessoas e a gente às vezes até tripudia um pouco em cima da fraqueza das outras pessoas. Sentimos às vezes um pequeno prazer em enxergar as fraquezas e os defeitos das outras pessoas e é isso que Jesus está dizendo, gente, não é por aí o caminho.
desistam daí, não é por aí. Tem um outro jeito de orar para as pessoas. Olha com amor, olha com disponibilidade de perdoar. Faça como José com os irmãos dele lá. Cuide um pouco desse olhar. Não seja cruel nas suas observações. Não seja impiedoso. Não trepudie as outras pessoas, porque não é isso que Deus faz com a gente. Não é assim que Deus trata conosco. Mas, tem uma alerta. Se vocês insistem em fazer assim, saibam que é com essa medida que Deus vai medir vocês também. Perdoa assim como a gente perdoa os devedores da gente. Então, temos aí um bom caminho para a gente pensar e refletir. O grande amor de Deus nos envolve, nos resgata, nos traz de volta, nos põe no caminho e não considera a grandeza dos nossos pecados, mas considera a grandeza da sua paciência, do seu amor, da sua bondade. Deus não olha para o tamanho do nosso pecado, Ele olha mais para o tamanho do amor dele, que é capaz de perdoar o nosso grande pecado. E todos os nossos pecados são perdoados por Deus. E não os nossos apenas, mas os do mundo inteiro. Até daquele inimigo da gente, o pecado dele também tem perdão na mão de Deus. Então, o que a gente pode fazer com os nossos inimigos? Orar por eles, para que eles cheguem perto do perdão de Deus e deixar que Deus trate com eles. Ajudá-los para que eles possam chegar perto de Deus. Talvez a gente não consiga fazer grandes coisas pelos inimigos, mas Deus certamente fará. E esse é um procedimento legal que Jesus ensina para a gente no Evangelho de hoje. Então, que Deus ajude a cada um de nós a sermos assim, verdadeiramente cristãos, vivendo com intensidade essa dinâmica de olhar pelos nossos inimigos e não julgar tanto as outras pessoas. Amém. Muito bem, chegamos aí ao momento de abraçar os nossos amigos aniversariantes. Aí nós vamos lá no dia 15 de junho com a Fernanda Ramírez Resch. E no dia 17 de junho,
a Ana Caroline Borges. Esses são os nossos, ou essas, né, meninas, são as nossas aniversariantes dessa semana. Então, para vocês, o nosso abraço, nosso carinho, que Deus abençoe e proteja vocês. Nós também queremos continuar orando pelas pessoas da nossa comunidade, lembrando especialmente a Vera, lembrando a Norma, lembrando o Sr. Ramires, lembrando a Regina, lembrando também o Marcelo, que são nossos irmãos que sempre estão na nossa listinha, né, de que Deus proteja e abençoe vocês aí nas dificuldades da vida presente de vocês. Que Deus lhes dê forças e coragem para enfrentarem os momentos de dificuldades na sua saúde. Nós também queremos agora agradecer, tivemos pedindo na semana passada aí pelo Marcelo, pastor Marcelo, o irmão do Wagner, que estava a família lá com Covid, agora está todo mundo bem, todo mundo já recuperado, todo mundo livre. Então queremos agradecer junto aí com o Marcelo por essa bênção, por essa graça, né, de terem passado por esse momento. Nós temos outras pessoas que estão digamos, em situação de contaminação agora. Hoje ainda nós recebemos notícia de 2 professores nossos aqui da escola, também com a família toda aí com Covid. Por vocês aí então, Juliano e família, e também a professora Dani, nós estamos orando que Deus abençoe vocês aí e que tudo corra bem nesse período, que a recuperação seja rápida e que os efeitos sejam mínimos aí na vida de vocês. E por todos nós, né, estamos aí sempre expostos a situações de dificuldades e perigos, que Deus abençoe e proteja todas as famílias. Nesse final de semana, nós temos também o encerramento da nossa Convenção Nacional da IELB, que começou na quinta-feira e se estende então até o domingo. E aí grandes e importantes decisões foram tomadas dentro da igreja, né, nessa convenção. Agradecer a Deus pela proteção, a todos os que viajam, os que vão, os que voltam, aos que trabalham, os que pensam, os que decidem as coisas da nossa igreja aí a nível nacional. Então também oramos por esse momento dessa grande reunião da nossa igreja. Vamos então diante do altar do Senhor. Nosso Deus e Pai Celestial, muito obrigado por nós podermos estar aqui na Tua presença. Trazemos a Ti o nosso pedido de bênçãos para os nossos amigos aniversariantes, nossas irmãs que fizeram mais um ano de vida. Pedir que Tu amorosamente possas continuar acolhendo a cada um deles, permitindo que elas possam desfrutar do Teu cuidado, da Tua paz, do Teu amor, tenham felicidade, alegria e muitos anos de vida. Também pedimos pelas pessoas que estão em situação de doença, como nós lembramos sempre no nosso culto, essas pessoas que citamos há pouco, pedindo que Tu estendas a Tua mão sobre todos eles, abençoando e protegendo, permitindo que os Teus anjos estejam perto para cuidar, abençoar, fortalecer e encorajar esses irmãos que lutam com tanta dificuldade na sua vida, pela sua saúde. Concede-lhes ânimo, coragem e fortalecimento da sua fé. Também Te agradecemos pelas pessoas que estão saindo das dificuldades. Lembramos agora o pastor Marcelo, Te agradecemos por ele estar na Tua graça, no Teu amor, já recuperado também desse grande susto da contaminação da Covid. Que Tu possas continuar olhando por ele e pela família dele. Nós lembramos também a mãe dele, a Sandra, pedindo que Tu também amorosamente possa estar com ela no seu tratamento lá das dificuldades com o seu rim, que também possa, com a Tua graça, com o Teu amor, vencer esses momentos de grandes dores que essa situação impõe para ela também. Que no Teu amor e na Tua graça ela encontre forças. Lembramos igualmente o pastor lá de Moreira, o pastor Tealmo Percheron, que está hospitalizado, pedindo também as orações de toda a igreja, que Tu, no Teu grande amor, possa olhar com bondade e amor por ele, protegendo e abençoando ele em todos os momentos da sua caminhada. Tudo isso, ó Deus, nós deixamos aqui diante do Teu altar, nas Tuas mãos, na certeza de que Tu amorosamente nos ouve e que Tu atendes as nossas orações. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, Te pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.